A lei de Moisés ainda é relevante para os cristãos hoje? Qual é a diferença entre seguir a lei de Moisés e viver sob a graça do Evangelho? Os 10 mandamentos fazem parte da nova aliança em Cristo? Se Jesus cumpriu a lei, por que alguns cristãos ainda seguem práticas do Antigo Testamento? Como podemos entender o papel do sábado na vida cristã moderna? Qual é o propósito da lei de Moisés se a salvação é pela fé em Cristo? Como a lei de Moisés apontava para Jesus e o Evangelho? A lei e o Evangelho estão em conflito ou se complementam? O que Jesus quis dizer quando afirmou que não veio abolir a lei, mas cumpri-la? Os cristãos devem seguir as leis dietéticas e cerimoniais do Antigo Testamento, como não comer carne de porco e carne com sangue? Povo de Deus, o vídeo de hoje vai analisar de forma mais profunda um dos temas abordados no vídeo anterior. Então, se você ainda não assistiu ao vídeo anterior, assista o quanto antes, tá bom? O vídeo ficou espetacular. Vários temas foram estudados, incluindo a questão da lei de Moisés. No entanto, como há muitos argumentos comumente levantados acerca da lei de Moisés e sua aplicação em nossos dias, é muito importante nos aprofundarmos mais sobre este assunto, através de uma análise bastante completa dos temas fundamentais que esclareçam a relação entre a antiga aliança, a lei, e a nova aliança, o Evangelho. Portanto, neste vídeo, nós iremos analisar o propósito da lei de Moisés. Falaremos sobre a lei de Moisés e a nova aliança, sobre a função da lei no Evangelho, sobre o papel do sábado na nova aliança, sobre como deve ser a vida cristã em relação à lei de Moisés e os ensinos de Jesus. Eu responderei a várias perguntas, as perguntas que foram feitas no início desse vídeo. Eu abordarei várias questões que normalmente são levantadas nos debates teológicos contemporâneos sobre este assunto. Então, assista esse vídeo com bastante atenção, pois você vai adquirir muito conhecimento e terá condições de ajudar outras pessoas que têm muitas dúvidas acerca destes assuntos. Eu só peço a vocês que façam agora uma coisa muito simples. Deem o like de vocês. Isso fará com que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo também. Qual era o propósito original da lei de Moisés? Conforme revelado na Bíblia, a lei de Moisés foi dada por várias razões. A primeira razão foi revelar a santidade de Deus e o pecado humano. Por meio da lei, Deus mostrou ao povo o padrão elevado de conduta que ele exige, refletindo seu próprio caráter santo. Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Além disso, a lei também teve o propósito de mostrar ao povo a profundidade do pecado humano. Como Paulo escreve em Romanos 3, versículo 20, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei expôs as falhas e as incapacidades dos humanos de viver à altura do padrão divino. A segunda razão foi a de estabelecer um povo separado para Deus, pois a lei serviu como uma constituição para o povo de Israel, diferenciando o povo de Israel das nações vizinhas. As leis cerimoniais, civis e morais ajudaram a formar uma identidade nacional única para Israel, destacando-os como o povo escolhido de Deus. A lei incluía mandamentos sobre pureza ritual, dieta e adoração, que não apenas distinguiam Israel, mas também simbolizavam a necessidade de santificação, de ser separado para Deus. A terceira razão foi a de orientar a vida e o culto em Israel, já que a lei forneceu um conjunto abrangente de diretrizes morais e éticas para governar o comportamento dos israelitas em suas relações com Deus e com os outros. Os 10 mandamentos são um exemplo proeminente. A lei prescrevia como os israelitas deveriam adorar a Deus, incluindo o sistema sacrificial, as festas religiosas e o papel do sacerdócio levítico. A quarta razão, ou propósito da lei de Moisés, foi apontar para o Messias e a redenção futura. Muitos estudiosos cristãos veem a lei como um tipo ou sombra de Cristo e da obra redentora que ele realizaria. Os sacrifícios e rituais, por exemplo, apontavam para o sacrifício final e perfeito de Jesus. A lei também foi um pedagogo para conduzir as pessoas a Cristo, revelando a necessidade de um Salvador, já que ninguém podia cumprir perfeitamente a lei. O quinto propósito da lei
foi a promoção da justiça e do bem-estar social, pois a lei continha diversas provisões para proteger os vulneráveis, como estrangeiros, órfãos, viúvas e os pobres. Como vimos no vídeo passado, ela estabelecia princípios de justiça que deveriam governar a sociedade israelita, promovendo um ambiente de equidade e compaixão. Ou seja, o propósito original da lei de Moisés era multifacetado, abrangendo a revelação do caráter de Deus, a orientação da vida diária e do culto em Israel, a distinção do povo de Deus das outras nações e a preparação para a vinda de Cristo. Ela foi uma ferramenta poderosa para moldar a nação de Israel e para apontar para a necessidade de redenção que seria plenamente realizada em Jesus Cristo na nova aliança. Como a lei de Moisés funcionava no contexto da antiga aliança? A lei de Moisés foi dada como parte do pacto entre Deus e o povo de Israel, selado no Monte Sinai. Esse pacto envolvia promessas de Deus para com Israel, como proteção e bênção, e a obrigação de Israel de obedecer à lei como sinal de fidelidade a Deus. A lei pode ser dividida em 3 partes: a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. A lei moral incluía os 10 mandamentos, presente em Êxodo 20, versículo 1 ao 17, que eram considerados princípios universais e atemporais, regulando a conduta moral e ética do povo. A lei cerimonial continha regras sobre o culto, sacrifícios, pureza ritual, festas religiosas e o papel dos sacerdotes. Esta lei se encontra em Êxodo 25 até 31 e Levítico de 1 a 7. A lei civil incluía regulamentos sobre justiça social, propriedade e interações comunitárias aplicadas no contexto da sociedade israelita. Em Êxodo 21 até o Êxodo 23. A lei servia para separar Israel das nações ao seu redor, estabelecendo uma identidade única como o povo de Deus. Elementos como as leis dietéticas, o sábado e as festas religiosas reforçavam essa distinção. A lei cerimonial regulava o relacionamento entre o povo e Deus, exigindo pureza ritual para que Israel pudesse permanecer em comunhão com Deus. O sistema sacrificial era central para a vida religiosa de Israel. Os sacrifícios de animais eram realizados para expiação dos pecados, simbolizando a substituição e a purificação do pecador. Os sacerdotes, especialmente o sumo sacerdote, eles atuavam como mediadores entre Deus e o povo, desempenhando um papel crucial nos rituais do templo. A antiga aliança envolvia bênçãos condicionais, prometendo prosperidade, proteção e favor de Deus em troca da obediência à lei. A desobediência, por outro lado, resultaria em maldições, incluindo derrotas militares, exílio e outras calamidades. E é importante lembrar que a lei de Moisés também funcionava como uma preparação para a nova aliança em Cristo. Muitos aspectos da lei, como os sacrifícios e as festas, apontavam para o Messias e sua obra redentora, conforme Hebreus 10, de 1 a 4, também deixa claro. A lei de Moisés foi dada exclusivamente ao povo de Israel? Sim, a lei de Moisés foi dada especificamente ao povo de Israel. A Bíblia apresenta a lei como parte da aliança que Deus fez com os israelitas após sua libertação do Egito. Essa aliança foi estabelecida no Monte Sinai, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos e outras leis que formam a base da vida religiosa, moral, civil e cerimonial de Israel. Existe alguma evidência bíblica que comprove essa exclusividade? Sim. A aliança do Sinai foi feita exclusivamente com o povo de Israel. Em Deuteronômio 4, versículos de 7 a 8, Moisés diz ao povo: "Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho diante de vós." As bênçãos e maldições descritas na lei de Moisés foram direcionadas especialmente a Israel. Em Deuteronômio 28, Deus detalha as bênçãos que Israel receberá por obedecer à lei e as maldições que enfrentarão por desobedecê-la. A lei funcionava como uma constituição para Israel, destinada a formar uma identidade única como o povo escolhido de Deus.
As leis dietéticas, o sábado e as festas religiosas, por exemplo, não tinham paralelo nas outras nações e eram sinais distintivos da nação de Israel. Então, talvez você se pergunte, não existia nenhum propósito universal na lei de Moisés? Bem, embora a lei de Moisés tenha sido dada exclusivamente a Israel, alguns princípios da lei, especialmente os de caráter moral, como os 10 mandamentos, refletem verdades universais sobre a moralidade e a justiça de Deus. A teologia cristã tradicionalmente considera que enquanto as leis cerimoniais e civis eram específicas para Israel, os princípios morais da lei têm uma aplicação mais ampla. Daí surge uma questão muito importante. Qual a diferença entre as leis cerimoniais, civis e morais dentro da lei de Moisés? Cada uma dessas categorias tinha um propósito específico no contexto da aliança entre Deus e Israel, regulando diferentes aspectos da vida do povo. As leis morais regulam o comportamento humano, determinando o que é certo e errado, como, por exemplo, os 10 mandamentos, que traz proibições contra o assassinato, adultério, roubo, falso testemunho, idolatria, etc. Outro exemplo são as leis sobre o amor ao próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em Levítico 19, versículo 18. Então, guardem isso. As leis morais revelam o padrão de santidade e justiça de Deus. Embora originalmente dadas a Israel, os princípios morais são considerados aplicáveis a todas as pessoas em todas as culturas e épocas. No contexto do Novo Testamento, as leis morais continuam a ser relevantes e obrigatórias para os cristãos. As leis cerimoniais, por outro lado, referem-se às práticas religiosas e rituais que governavam o culto e a vida religiosa de Israel. Elas incluíam regras sobre sacrifícios, festas religiosas, pureza ritual e a função dos sacerdotes, como eu já falei. Eu vou citar alguns exemplos. As leis de sacrifícios de animais incluíam instruções detalhadas sobre como e quando oferecer sacrifícios. As leis sobre alimentos puros e impuros traziam regras dietéticas que determinavam o que poderia ser consumido. Havia instruções sobre a observância de festas, como a Páscoa, Pentecostes e o Dia da Expiação. Outra lei cerimonial era a circuncisão, que era o sinal da aliança entre Deus e Abraão, obrigatório para todos os homens israelitas. O propósito das leis cerimoniais era, em primeiro lugar, a separação de Israel das nações pagãs ao seu redor, estabelecendo uma identidade única como o povo de Deus. Além disso, como já foi dito aqui, muitas dessas leis apontavam para a obra redentora de Cristo, que cumpriu a lei cerimonial. Então, com a vinda de Cristo, a necessidade de cumprir as leis cerimoniais foi removida, pois ele, Cristo, é o cumprimento dessas sombras e tipos, conforme Hebreus 10, versículo de 1 a 14. Cristãos não estão mais obrigados a observar essas leis. Isso vai ficar mais claro já já, tá bom? As leis civis, por sua vez, referem-se às regras que governavam a vida social, econômica e judicial da nação de Israel. Elas tratavam de questões como propriedade, justiça e relações interpessoais dentro da sociedade israelita. No caso das leis sobre propriedade, havia regras sobre heranças, restituição de propriedade e limites de terras. Além disso, havia leis que estabeleciam sanções para crimes como roubo, homicídio e danos físicos. E como vimos no vídeo anterior, havia leis para regular o tratamento de servos e escravos, bem como leis sobre justiça social que visavam proteger os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Portanto, as leis civis visavam manter a ordem e a justiça na sociedade de Israel, refletindo os princípios de justiça divina em questões práticas. Estas leis foram dadas especificamente para a governança da nação de Israel no contexto da antiga aliança. E como Israel não é mais uma teocracia governada por leis divinas específicas, as leis civis não são diretamente aplicáveis aos cristãos. No entanto, os princípios subjacentes de justiça, misericórdia e equidade ainda são relevantes.
o que é a nova aliança e como ela se diferencia da antiga aliança. A nova aliança e a antiga aliança são dois pactos principais entre Deus e a humanidade, revelados nas Escrituras. Eles são fundamentais para entender a progressão da história da salvação e a relação entre Deus e seu povo. A antiga aliança, também conhecida como aliança mosaica, inclui 613 mandamentos que regem todos os aspectos da vida de Israel. A bênção de Deus dependia da obediência à lei. As transgressões resultavam em maldições, enquanto a obediência levava a bênçãos. A presença de Deus estava simbolicamente entre o povo no tabernáculo e posteriormente no templo, onde os sacerdotes serviam como mediadores entre Deus e os israelitas. Até aqui tudo bem, né? E a nova aliança? Como era? A nova aliança, por sua vez, ela foi profetizada no Antigo Testamento, especialmente em Jeremias 31, versículos 31 a 34, e foi estabelecida por Jesus Cristo. Vejam só o texto de Jeremias. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Essa aliança é central para a fé cristã e é marcada pela graça, o perdão dos pecados e uma nova relação com Deus por meio de Cristo. As características da nova aliança, que a tornam muito superior à antiga aliança, são as seguintes. Diferente da antiga aliança, onde Moisés era o mediador, a nova aliança tem Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e a humanidade, conforme Hebreus 8, versículo 6. Ao contrário da lei mosaica, que foi escrita em tábuas de pedra, a nova aliança é escrita no coração dos crentes. Isso significa uma transformação interna e uma relação mais íntima com Deus. Jesus, com sua morte na cruz, cumpriu todos os sacrifícios da antiga aliança, oferecendo um único e perfeito sacrifício pelos pecados. A nova aliança não é restrita a Israel, mas está disponível a todas as nações e povos, cumprindo a promessa de que Abraão seria uma bênção para todas as nações, conforme Gálatas 3, versículo 8. A salvação da nova aliança não depende, portanto, da obediência à lei, mas da fé em Jesus Cristo. É um pacto de graça onde os crentes são justificados pela fé. A igreja, composta de judeus e gentios, é a nova comunidade do povo de Deus, unida por meio da fé em Cristo. A antiga aliança era baseada na lei e nas obras, enquanto a nova aliança é baseada na graça e na fé em Cristo. Além de ter Moisés como mediador, a antiga aliança exigia sacrifícios contínuos de animais, ao passo que, na nova aliança, Jesus é o mediador e é o sacrifício final e suficiente. Na antiga aliança, o relacionamento com Deus era baseado na obediência à lei externa, não é? Na nova aliança, o relacionamento é mais íntimo, pois a lei de Deus está escrita nos corações dos crentes. Muitos não compreendem como Jesus cumpriu a lei de Moisés. Em Mateus 5, versículos 17 a 18, Jesus declara: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Essa passagem é fundamental para entender como Jesus Cristo se relaciona com a lei de Moisés. Jesus cumpriu a lei de Moisés de várias maneiras. Ele cumpriu as profecias da lei e dos profetas que apontavam para a vinda do Messias. A lei de Moisés continha tipos, sombras e prefigurações que encontraram seu cumprimento em Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João 1, versículo 29, prefigurado pelos sacrifícios da lei mosaica. Jesus viveu uma vida de perfeita obediência à lei de Moisés, algo que nenhum ser humano foi capaz de fazer.
Ele observou e cumpriu cada mandamento da lei sem pecado. Sua obediência perfeita fez dele o sacrifício perfeito para a redenção da humanidade, conforme Hebreus 4, versículo 15. O sistema sacrificial da lei, com seus rituais e ofertas de sangue, apontava para a necessidade de expiação pelos pecados. Jesus, com sua morte na cruz, ofereceu o sacrifício final e perfeito, cumprindo o propósito dos sacrifícios mosaicos. Ele é o cumprimento do sacrifício expiatório, encerrando a necessidade dos sacrifícios contínuos. Jesus também cumpriu a lei, reinterpretando-a e revelando o seu verdadeiro significado. Em seus ensinamentos, especialmente no Sermão do Monte, Mateus 5 até 7, Jesus aprofundou o entendimento da lei, mostrando que ela não se trata apenas de obediência externa, mas de uma transformação interna do coração. Ele ensinou que a justiça exigida pela lei é mais profunda do que uma mera observância externa. É uma justiça que nasce do amor a Deus e ao próximo. Portanto, além de ter cumprido a lei de Moisés, Jesus também estabeleceu a nova aliança na qual a lei é escrita nos corações dos crentes. Através de sua vida, morte e ressurreição, Jesus inaugurou um novo relacionamento entre Deus e a humanidade, onde a salvação não depende mais da obediência à lei mosaica, mas da fé nele como o Salvador. Então, a lei de Moisés serviu como um guia até a vinda de Cristo. Paulo explica que a lei foi um aio para nos conduzir a Cristo. Ao cumprir a lei, Jesus trouxe a plenitude do seu propósito. Ele não aboliu a lei, mas completou o seu propósito, tornando-se o centro da redenção e da nova relação entre Deus e a humanidade. Apesar de tudo isso, não são poucas as pessoas que não compreendem a afirmação de Jesus em Mateus 5, versículo 18. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Jesus usa aqui uma expressão, até que o céu e a terra passem, para indicar que a lei de Moisés tem uma durabilidade extraordinária. No contexto judaico, essa expressão é uma maneira de afirmar algo que é firme, é certo, é inalterável. Ao usar essa linguagem, Jesus está dizendo que a lei permanece válida até que seu propósito seja completamente realizado. Nada da lei, nem mesmo o menor detalhe, será desconsiderado ou deixado de lado antes de ser cumprido. A expressão nem um i ou um tio refere-se aos menores detalhes da escrita hebraica. O i, ou iod, em hebraico, é a menor letra do alfabeto hebraico, e o tio se refere a pequenos traços que diferenciavam certas letras. Com isso, Jesus enfatiza que até mesmo os detalhes mais ínfimos da lei são importantes e dignos de serem cumpridos. Isso reforça a ideia de que a lei é perfeita e completa em sua forma e que nada nela é insignificante. A frase, até que tudo se cumpra, é crucial para entender a intenção de Jesus. Ele está dizendo que a lei tem um propósito que precisa ser plenamente realizado. Jesus não veio para anular ou abolir a lei, mas para cumpri-la em sua totalidade. Isso significa que todas as promessas, todos os preceitos, todas as profecias, todos os tipos contidos na lei se cumpriram na pessoa e na obra de Jesus. Está ficando mais claro? Embora Jesus tenha cumprido a lei, ele não sugere que ela seja irrelevante ou anulada. Em vez disso, ele estabelece que a lei continua a ter um papel essencial na revelação da justiça de Deus, mas agora deve ser compreendida à luz de seu cumprimento em Cristo. Os preceitos morais da lei permanecem, mas o modo de viver essa justiça agora é através de uma relação transformada com Deus por meio de Jesus. Jesus, portanto, reafirmou a autoridade da lei, mas também revelou que ele é o cumprimento final dela, trazendo uma nova compreensão e aplicação através de sua pessoa e obra. É possível que alguém pense o seguinte: se o próprio Cristo obedeceu à lei, quem somos nós para descumpri-la? Povo de Deus, texto como Hebreus 10, versículo de 1 a 8, enfatizam que o sacrifício de Jesus foi único e suficiente.
As leis civis que regiam a vida política e social de Israel como uma nação teocrática também não são diretamente aplicáveis aos cristãos, já que o povo de Deus agora é uma comunidade internacional e não uma nação específica. Contudo, os princípios morais subjacentes a essas leis ainda podem ser aplicados de maneira adaptada. No entanto, a obediência a esses mandamentos agora é motivada e capacitada pela graça e pelo Espírito Santo, e não por uma tentativa de alcançar a salvação. Paulo explica em Romanos e Gálatas que os cristãos não estão sob a lei como um sistema de justificação. A salvação é pela graça mediante a fé em Cristo e não pela observância das obras da lei. O que isso significa? Isso significa que a lei não é o meio pelo qual os cristãos são declarados justos diante de Deus. Claro que não. Em vez disso, a justiça é imputada aos crentes pela fé em Jesus Cristo. Embora os cristãos não estejam debaixo da lei, no sentido de buscar justificação por ela, a lei ainda serve como um guia para uma vida que agrada a Deus. Assim, a obediência à lei moral é uma resposta de gratidão pela salvação recebida em Cristo, não um meio de alcançá-la. Portanto, na teologia cristã reformada, entende-se que a lei de Moisés foi cumprida em Cristo e, portanto, as partes cerimoniais e civis não estão mais em vigor da mesma maneira que estavam para Israel. No entanto, a lei moral, que reflete o caráter eterno de Deus, continua a ser relevante como um guia para a vida cristã, agora vivido sob a graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Em Romanos 3, versículo 20, Paulo escreve o seguinte: porquanto ninguém será justificado diante dele por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Esse versículo sintetiza um dos papéis fundamentais da lei na teologia cristã: a revelação do pecado e a condenação que ele traz. Paulo explica que a lei de Moisés tem a função de revelar o que é o pecado. Antes da lei, os seres humanos tinham uma consciência moral, mas a lei veio para tornar explícito o padrão de justiça de Deus e para esclarecer o que constitui pecado. Em outras palavras, a lei funciona como um espelho refletindo a santidade de Deus e, ao mesmo tempo, revelando a pecaminosidade do ser humano. A lei define claramente o que é pecado ao estabelecer mandamentos específicos, como os 10 mandamentos. Ela mostra que ações como roubar, mentir e adulterar são contrárias à vontade de Deus. Assim, a lei torna o pecado evidente e inegável, trazendo à luz a natureza pecaminosa do homem. Com a revelação do pecado, vem também a condenação. A lei não só define o que é pecado, percebe? Mas também estabelece as penalidades para aqueles que a transgridem. Como ninguém é capaz de cumprir perfeitamente a lei, ela acaba condenando todos os seres humanos, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Conforme Romanos 3, versículo 23. A lei, portanto, deixa claro que todos estão sob a ira e o julgamento de Deus devido ao pecado. Paulo enfatiza que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. A lei, em si mesma, não pode salvar. Ela não foi dada como um meio de justificação, mas para demonstrar a necessidade de um Salvador. A incapacidade humana de cumprir a lei perfeitamente destaca a necessidade da graça de Deus e da justificação pela fé em Cristo. Dessa forma, a função da lei, ao revelar o pecado e trazer condenação, prepara o terreno para a mensagem do Evangelho. Ao mostrar a pecaminosidade do ser humano e a impossibilidade de ser justificado por obras, a lei aponta para a necessidade de redenção que só pode ser alcançada por meio de Jesus Cristo. É por isso que a lei, como já foi dito, funciona como um aio, um tutor, que conduz as pessoas a Cristo. Então, agora fica mais claro compreender por que os cristãos não são justificados pela lei, mas pela fé somente. A justificação pela fé é uma doutrina central do cristianismo e é bem explicada por Paulo em suas cartas, especialmente em Romanos e Gálatas, em que ele deixou claro que, devido à natureza pecaminosa da humanidade, ninguém pode cumprir perfeitamente a lei. Vocês conseguem perceber que a lei mostra o que é certo e errado, mas também evidencia a incapacidade do ser humano de alcançar a justiça por seus próprios esforços?
é necessário compreender que a justificação é o ato de Deus declarar uma pessoa justa ou inocente perante Ele. Para ser justificado pela lei, uma pessoa precisaria obedecer a todos os seus mandamentos perfeitamente e continuamente. Isso é impossível. No entanto, Paulo explica que todos pecaram, carecem da glória de Deus. O que significa que ninguém consegue cumprir a lei de maneira impecável. Ninguém. Em Gálatas 3, versículo 10, lemos o seguinte: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. A lei demanda a obediência completa e qualquer falha resulta em condenação, não em justificação. Em contraste com a tentativa de alcançar a justificação pelas obras, o Novo Testamento ensina que a justificação é concedida pela fé em Jesus Cristo. A justificação pela fé é um dom de Deus, não algo que possa ser ganho ou merecido. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei. A fé é um instrumento pelo qual os méritos de Cristo são aplicados ao crente e Deus o considera justo por causa da obra de Cristo, não pelas obras da lei. Quando uma pessoa coloca sua fé em Cristo, ela é unida a Ele e a justiça de Cristo é imputada a ela. Assim, a lei é cumprida em Cristo e a justiça requerida pela lei é concedida ao crente pela fé. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Cristo é o cumprimento da lei e, através dele, os crentes recebem a justiça que a lei demanda. E há algo muito importante que não podemos esquecer. A justificação pela fé enfatiza a graça de Deus. A salvação não é algo que se possa alcançar através de méritos pessoais ou obediência legalista, mas é um presente de Deus oferecido por pura graça. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A justificação pela fé é um ato de graça divina, onde Deus, por causa de Cristo, declara justo aquele que crê, independentemente de suas obras. Jamais se esqueçam disso. Perdoe-me aqui a repetição. Em vez de uma obediência legalista, os crentes agora cumprem a lei por meio do Espírito Santo, que os capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em Romanos 13, versículo 8 a 10, Paulo explica que o amor ao próximo cumpre a lei. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O decálogo é resumido no amor a Deus e ao próximo, o que indica sua continuidade na vida cristã. Jesus expandiu a compreensão desses mandamentos, mostrando que eles não se aplicam apenas às ações externas, mas também às intenções e pensamentos do coração, como em Mateus 5, versículo 21 a 22, sobre o mandamento contra o assassinato. Portanto, a lei moral, representada pelo decálogo, ainda está em vigor sob a nova aliança. No entanto, os crentes não estão debaixo da lei no sentido de estarem sujeitos à sua condenação, mas estão debaixo da graça, vivendo segundo o Espírito, que os capacita a cumprir a lei moral em amor. Jesus resumiu a lei nos 2 grandes mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Afinal, o que isso significa? Amar a Deus de todo o coração, alma e mente é um mandamento retirado de Deuteronômio 6, versículo 5, e é o primeiro e grande mandamento. Ele chama para um amor total e absoluto a Deus, que deve envolver todas as facetas da vida. O coração, são as emoções e desejos, a alma, o ser interior, a vida, e a mente, o intelecto e os pensamentos. Este mandamento resume os primeiros 4 dos 10 mandamentos, que se concentram no relacionamento do ser humano com Deus. Honrar a Deus, não ter outros deuses, não fazer imagens de escultura, não tomar o nome de Deus em vão e guardar o sábado. São todas essas expressões de amar a Deus com tudo o que se é. Amar o próximo como a si mesmo, por sua vez, é um mandamento que vem de Levítico 19, versículo 18, e é o segundo grande mandamento. Ele chama para um amor ao próximo que seja tão forte quanto o amor que a pessoa tem por si mesma. Este mandamento resume os últimos 6 dos 10 mandamentos,
que dizem respeito às relações humanas. Honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não roubar, não dar falso testemunho e não cobiçar. Amar o próximo implica tratar as pessoas com respeito, justiça e compaixão, como gostaríamos de ser tratados. Ou seja, quando Jesus afirmou que desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, em Mateus 22, versículo 40, ele estava dizendo que todos os mandamentos específicos da lei de Moisés e o ensinamento dos profetas são, em essência, uma aplicação do amor a Deus e ao próximo. Todos os outros mandamentos derivam desse princípio básico de amor. Embora haja muitos mandamentos específicos, eles não são separados uns dos outros. Eles estão interconectados sobre esses 2 princípios maiores. Se uma pessoa verdadeiramente ama a Deus e ama o próximo, ela estará naturalmente cumprindo os requisitos da lei. Em situações onde a aplicação específica da lei não é clara, o amor a Deus e ao próximo serve como guia moral. A pergunta não é apenas o que é permitido, mas o que é amoroso e justo diante de Deus e das pessoas. Para os cristãos, cumprir esses 2 mandamentos é viver segundo o Espírito de Cristo, que nos capacita a amar a Deus e ao próximo de uma forma que vai além das capacidades humanas e naturais. Portanto, povo de Deus, Jesus, ao resumir a lei nesses 2 mandamentos, estava mostrando que o coração da lei é o amor e que toda conduta moral exigida por Deus pode ser vista como uma expressão desse amor. Agora eu quero falar sobre o papel do sábado na nova aliança. O sábado foi abolido ou transformado em outro tipo de observância. Afinal, como os primeiros cristãos entendiam e praticavam o dia de descanso? Qual é a visão do Novo Testamento sobre a observância de dias específicos? Antes de qualquer coisa, eu já recomendei esse vídeo aqui antes, volto a recomendá-lo. O vídeo que eu fiz exclusivamente sobre esse assunto, sobre o sábado. Está tudo explicado com todo o contexto histórico e cultural para que não haja dúvidas sobre esta questão. Não deixem de assistir, tá bom? O mandamento para guardar o sábado está no Decálogo, os 10 mandamentos, especificamente no 4º mandamento. No entanto, o sábado não se originou na entrega da lei no Sinai. Notem que ele não é introduzido como algo novo, mas ao contrário, reconhecido como algo antigo e histórico que devia ser relembrado e observado pelo povo de Deus. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. É o que nos diz Êxodo 20, versículo 8. O sábado foi instituído por Deus após o término de sua obra de criação. Não sabemos se a guarda do sábado começou a ser exercida logo após a criação do homem. De qualquer forma, a história do sábado não foi perdida. Em Êxodo, vemos que o sábado tinha uma função cerimonial específica no contexto da aliança entre Deus e Israel. Era um sinal definitivo dessa aliança e estava ligado ao ciclo semanal de descanso e culto. Na tradição reformada, o sábado é visto como parte da lei moral, mas com uma compreensão ampliada. A maioria dos reformadores, como João Calvino, interpretou o sábado como um princípio de descanso e adoração que continua na nova aliança, mas que foi transformado no dia do Senhor, no domingo, que celebra a ressurreição de Cristo. Algumas tradições cristãs, como o adventismo do 7º dia, defendem a observância literal do sábado, como dia de descanso e culto, argumentando que o mandamento do sábado é parte da lei moral e, portanto, ainda vinculante para os cristãos. Muitos teólogos cristãos entendem que Jesus Cristo cumpriu a lei de Moisés, incluindo o sábado, e que, sob a nova aliança, o sábado foi transformado. Em Marcos 2, versículo 27 a 28, Jesus declara que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Isso sugere que o sábado, como prescrito na lei mosaica, não tem a mesma aplicação direta para os cristãos. A tradição de adorar no domingo, o dia da ressurreição de Cristo, começou cedo na igreja primitiva, conforme Atos 20, versículo 7, e 1 Coríntios 16, versículo 2, e foi entendida como uma nova forma de observar o princípio do sábado. O domingo se tornou um dia de descanso e adoração cristã, substituindo o sábado judaico. Então, o sábado deve ser observado pelos cristãos? Qual a sua opinião?
A maioria das tradições cristãs vê o princípio do sábado como ainda válido, mas observando no domingo, o dia do Senhor, em vez do sábado judaico, como eu falei. Há algumas tradições, como os adventistas do sétimo dia, que observam o sábado literal, sábado como dia de descanso e culto. Outros cristãos acreditam que o sábado, como parte da lei cerimonial, foi cumprido em Cristo e, portanto, não é obrigatório para os crentes da nova aliança. Eles podem escolher um dia de descanso e adoração, mas sem a obrigatoriedade legal do sábado. Portanto, a decisão de observar o sábado como mandamento específico depende da interpretação teológica e da tradição a qual se adere. Eu expliquei tudo no vídeo que recomendei e que você precisa assistir para que possa compreender esse assunto com maior profundidade. Há uma outra questão muito importante que precisamos responder. Como a graça e a liberdade em Cristo se relacionam com a obediência à lei? Muitos acabam caindo no erro de pensar que, por serem justificados pela graça, não precisam obedecer à lei. Afinal, os cristãos estão livres da condenação da lei. De fato, em Cristo, os crentes são libertos da condenação que a lei traz por causa do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, liberdade em Cristo não significa liberdade para pecar, mas liberdade para servir a Deus de coração. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então, embora a obediência à lei não seja o meio para alcançar a salvação, ela é a resposta natural à graça recebida. Os crentes são chamados a obedecer a Deus não por medo da condenação, mas como um ato de amor e gratidão. Jesus disse: "Se me amas, guardareis os meus mandamentos." Diante de tudo que vimos, como podemos responder a movimentos que defendem o retorno à observância da lei de Moisés? É bem possível que você conheça alguém que faça parte de uma dessas igrejas. Antes de qualquer coisa, é importante compreender e explicar que o Novo Testamento, particularmente os escritos de Paulo, trata da transição da velha para a nova aliança. A insistência em voltar à observância literal da lei de Moisés é uma incompreensão dessa transição e do papel de Cristo como cumprimento da lei. Uma resposta comum é enfatizar que, segundo a maioria das tradições cristãs, a salvação é um dom de Deus, recebido pela fé em Jesus Cristo e não por obras da lei, conforme Efésios 2, versículo de 8 a 9. Então, o retorno à lei é uma tentativa de justificar-se pelas obras, o que é contrário à teologia da graça. É importante também abordar esses movimentos com respeito e abertura ao diálogo, reconhecendo que muitas vezes há uma profunda devoção e desejo de seguir a Deus, mesmo que as interpretações teológicas sejam diferentes. Então, procure encorajar essas pessoas no estudo pessoal das Escrituras e na busca por orientação do Espírito Santo na prática da fé. O que dizer acerca da questão sobre se os cristãos podem comer carne de porco e outros alimentos proibidos na dieta judaica, bem como o consumo de carne com sangue? Eu já respondi tudo aqui, na verdade, né? Se você compreendeu bem o que foi dito aqui, você já sabe a resposta. Isso envolve uma análise das Escrituras e das tradições cristãs. Na lei de Moisés, especialmente no livro de Levítico, capítulo 11, e Deuteronômio, são listadas várias proibições alimentares, incluindo a proibição de consumir carne de porco, mariscos e carne com sangue. Essas leis foram parte integrante da identidade religiosa e cultural do povo de Israel. No Novo Testamento, há uma transição significativa, como já vimos, né, em relação às leis alimentares. Não entendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminá-lo? Porque não entra no seu coração, mas no seu estômago, e sai para a fossa? E dizia ele que assim todos os alimentos eram limpos. Atos 10, de 9 a 16, o apóstolo Pedro tem uma visão em que Deus lhe mostra um lençol cheio de animais impuros e diz: "Levanta-te, Pedro, mata e come." Quando Pedro reluta, dizendo que nunca comeu nada impuro, Deus responde: "Não chames impuro ao que Deus purificou." Essa passagem é frequentemente interpretada como um sinal de que as leis alimentares cerimoniais não se aplicam mais aos cristãos. E não acaba aí, não.
Em Romanos 14, versículo 14, Paulo escreve: Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma impura, a não ser para aquele que a considera impura. Para esse é impura. Em Colossenses 2, versículos 16 a 17, Paulo também ensina que ninguém deve ser julgado por questões de comida ou bebida, pois essas eram sombras das coisas que viriam, mas o corpo é de Cristo. Essas passagens indicam que, sob a nova aliança, os cristãos não estão obrigados a seguir as leis alimentares da Torá. Porém, a questão do consumo de carne com sangue é mais complexa. No Novo Testamento, os apóstolos, no Concílio de Jerusalém, que aconteceu em Atos 15, recomendaram aos gentios convertidos que evitassem a carne com sangue. E aí, como é que fica, né? Esse conselho é visto por muitos como uma concessão para manter a paz entre os cristãos judeus e gentios, em vez de uma obrigação universal permanente. E notem que nada é mencionado acerca da carne de porco, por exemplo. Nada. A Igreja Católica ensina que os cristãos têm liberdade em questões alimentares. A prática de evitar carne com sangue não é observada na maioria das tradições católicas. A carne de porco e outros alimentos considerados impuros pela lei de Moisés são permitidos. De forma similar, a maioria das denominações protestantes ensina que as restrições alimentares do Antigo Testamento não são obrigatórias para os cristãos. A liberdade em Cristo para comer qualquer alimento, desde que feito com uma consciência limpa. A Igreja Ortodoxa Oriental também não observa as restrições alimentares do Antigo Testamento. Então, apesar da recomendação apostólica de abster-se de carne com sangue, essa prática não é seguida pela maioria esmagadora das igrejas cristãs hoje. Pois devemos compreender as razões que levaram os apóstolos a adotarem esta proibição naquele contexto. Dado todo o ensino trazido pelo Novo Testamento sobre a questão alimentar, fica bastante evidente, claro demais, que o conselho dos apóstolos deve ser visto de fato como uma concessão para manter a paz entre os cristãos judeus e gentios, em vez de uma obrigação universal permanente. Há um pequeno grupo de cristãos que tomam essa proibição literalmente e evitam carne com sangue. As testemunhas de Jeová também agem assim. Alguns chegam a evitar a carne mal passada, embora o que sai da carne mal passada não seja sangue, mas um líquido composto principalmente por água e uma proteína chamada mioglobina. A mioglobina é responsável por transportar oxigênio nos músculos dos animais e sua coloração vermelha ou rosada é o que dá à carne crua e mal passada sua aparência característica. Quando a carne é cozida, a mioglobina se desnatura, o que altera a cor da carne para tons mais marrons. Na carne mal passada, esse líquido é frequentemente confundido com sangue, mas na verdade a maioria do sangue é drenada durante o abate do animal. Portanto, o que permanece na carne é essencialmente essa mistura de água e mioglobina. Há um livro muito bom de Peter Barham, chamado The Science of Cooking, a ciência da culinária, em que ele explica a química dos alimentos, incluindo o que acontece com a carne durante o cozimento. Há um artigo da USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que explica sobre a segurança alimentar e o que constitui o líquido em carnes mal passadas. Vocês também podem adquirir informações sobre estudos detalhados sobre a mioglobina e outras proteínas presentes na carne em periódicos como o Journal of Food and Science, revista da ciência alimentar. Então, em todas essas questões, o princípio subjacente é a liberdade em Cristo, sempre guiada por uma consciência limpa e respeito pelas convicções dos outros. É isso. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para continuar recebendo o nosso conteúdo. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo tão importante e possam estudar a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica aqui conosco. Uma exclusividade do canal A Bíblia Toda. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.